Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Em São Paulo, a polícia procura por ladrões que invadiram casas durante esta madrugada e fizeram moradores reféns. Houve troca de tiros e, na fuga, os assaltantes dispersaram, pularam muros e telhados para tentar escapar. Mas 2 deles estão presos. O coração ficou assim, saí da cama e ir pro chão, porque eram muitos tiros. Minha mulher veio gritando, entrou gente em casa, entrou gente em casa. Foi uma madrugada tensa nesse bairro, na região do Morumbi, zona sul da capital. Ladrões invadiram uma creche para tentar entrar em um condomínio de luxo, mas vizinhos perceberam e acionaram a polícia. Quando os PMs chegaram, os criminosos pularam para o terreno de uma empresa para chegar até a rua. 6 homens correm, os 2 últimos atiram na direção dos policiais. Em outra imagem, dá para ver que um dos assaltantes carrega um fuzil. Para escapar, eles subiram em muros e até nos telhados das casas. Um dos criminosos conseguiu entrar nessa casa pelo telhado. Ele veio pelo canto, pisando nas telhas, e os moradores que ainda estavam acordados perceberam o momento em que ele caiu aqui. Provavelmente tentou usar esse armado aqui, que não resistiu ao peso, entortou. Ele também quebrou essa calha de chuva que estava instalada exatamente aqui. O criminoso, então, seguiu pelo quintal e acabou encontrando essa escada, que ele colocou na parede e usou para subir, para pular para o outro lado, quando invadiu mais uma casa. Pânico, imagina, isso foi da mais ou menos 2 horas da manhã até 4h30 da manhã. Enquanto os policiais procuravam pelos suspeitos, eles se escondiam em garagens e nos quintais. Pulavam de uma casa para outra. Em 2 delas, fizeram moradores reféns. Ele me rendeu aqui embaixo, estava armado, só que eles se dispersaram e ele estava fugindo de uma troca de tiro. Tá? Eu mantive minha esposa trancada no quarto, até o ponto que os policiais entraram na minha residência e ele conseguiu fugir da residência. O homem foi preso em seguida. Outro suspeito também foi detido e a polícia procura outros integrantes da quadrilha. Os moradores estão assustados. Há 50 anos no bairro, Maria Aparecida nunca havia sentido tanto medo. Foi assim um momento que eu não quero que ninguém passe. Eu não quero que ninguém passe. E eu espero que a nossa segurança seja reforçada, né? Realmente foi assim assustador. E pouco depois das prisões realizadas hoje, a polícia encontrou o homem que é considerado um dos maiores assaltantes de mansões de São Paulo. Comunidade Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Aqui se escondia Diego Fernandes de Souza, o Minotauro. Ele é suspeito de participação em 30 roubos de mansões, a maioria no bairro do Morumbi. Minotauro tinha como característica agir com violência. Amarrava as pessoas, amordaçava, batia e dessa maneira aterrorizava realmente todos esses moradores que foram vítimas das suas ações. A busca por Minotauro durou 2 anos. Nesse período, a polícia prendeu 8 integrantes da quadrilha chefiada por ele. Mas só hoje os investigadores conseguiram chegar ao homem que é considerado o maior ladrão de casas de alto padrão de São Paulo. Ele tinha várias residências dentro da comunidade, algumas tentativas, algumas investigações, você vai colhendo elementos. No mundo do crime, Minotauro começou com o furto de residências, muitas vezes no interior de São Paulo. Era especialista em abrir fechaduras. Depois passou a agir como mentor e executor de grandes assaltos. Essas imagens, gravadas por uma câmera de segurança, fazem parte do pouco material que a polícia tinha dele em ação. Foi um roubo a uma casa de alto padrão no Morumbi. Hoje, num dos endereços do criminoso, a polícia encontrou 20 quadros. As obras de arte são de uma coleção roubada em 2021. Apenas 2 dessas peças valem 6 milhões de reais. Com a prisão de hoje, a polícia acredita ter desmantelado a quadrilha que espalhou terror durante anos. Algumas ações ele não estava presente, mas a gente sabe que ele coordenava a execução, mandava o levantamento de local, passava informações, regimentava os armamentos.
Receita Federal apreende carga de navios em operação contra fraudes em combustíveis. Em São Paulo, polícia prende mais um suspeito pelo envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes. Redução de penas para condenados pelo 8 de janeiro ganha força no Congresso como opção à anistia. Ministro do Turismo diz ao presidente Lula que vai deixar o governo. Na Venezuela, militares começam amanhã a treinar população civil para o uso de armas. E a disputa pelas primeiras posições na tabela do Brasileirão. Domingo tem Cruzeiro e Bragantino na Record, R7 e Record Plus. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. A polícia já sabe a identidade de um dos criminosos que mataram o ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. Os investigadores também encontraram a casa que serviu como base para esse grupo no litoral paulista. Hoje foi detido um homem que deu carona para um dos atiradores depois do crime. A prisão foi em São Vicente, na Baixada Santista. Luiz Henrique Santos Batista, de 38 anos, conhecido como Fofão, foi encontrado na casa da mãe. É a segunda pessoa presa suspeita de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes. As investigações apontam que Fofão participou da logística do crime. Há indícios de que ele trouxe de carro um atirador da cidade de Praia Grande para a capital paulista. Fontes da Polícia Civil confirmam que os investigadores já sabem a identidade de um dos executores, do delegado aposentado. A investigação sobre o caso avançou depois da prisão de Daesli Pires, de 24 anos. Segundo a polícia, ela foi buscar uma das armas do crime nesta casa em Praia Grande. O imóvel serviu de base para os criminosos por 10 dias antes da execução, segundo as investigações. Com piscina e churrasqueira, a residência fica numa região valorizada da cidade. A perícia analisa dezenas de impressões digitais encontradas na casa. O imóvel pertence ao irmão de um policial militar. Em depoimento, o policial disse que a última vez em que esteve no local foi em maio. Ele é considerado uma testemunha. Todos que passaram por essa casa, seja ela através de locação, empréstimo, ou o proprietário dela e o irmão, que é o policial militar, estão sendo objetos aí de indagações, de investigações, para que a gente possa entender como foi utilizada essa residência. O endereço fica a menos de 10 quilômetros do local onde o delegado aposentado capotou o carro e foi executado pelos criminosos. 4 homens seguem foragidos. Nesta sexta-feira, a Justiça decretou a prisão temporária do 6º suspeito, Rafael Marcel Dias. Além dele, a polícia busca por Felipe Avelino da Silva, Flávio Henrique de Souza e Luiz Antônio de Miranda. Este último, segundo as investigações, recebeu um dos fuzis e foi visto com o carro usado na ação. Luiz Antônio tem uma extensa ficha criminal e já passou por 12 presídios. Ele tentou fugir de uma penitenciária no interior paulista, por um matagal. A polícia já tem certeza do envolvimento do PCC no assassinato do delegado Rui Ferraz Fontes. O que era para ser a última despedida a uma vítima fatal de acidente de trânsito que aconteceria em Maceió precisou ser adiada. A família descobriu, imagine, pouco antes do velório, que houve uma troca de corpos, ainda no Rio de Janeiro. Há uma semana, a família de Andréia Catarina Tenório vive um drama que parece não ter fim. Andréia morreu em um acidente de trânsito no último dia 12. 2 carros bateram de frente na rodovia Rio Santos, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio. Ela e o marido morreram na hora. Angélica Farias foi a 3ª vítima. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Angra dos Reis. Segundo a polícia, houve reconhecimento dos mortos, inclusive por impressões digitais. Andréia seria enterrada em Maceió, mas o corpo transportado para o IML em Alagoas foi de Angélica. Os parentes só foram avisados pouco antes do velório. Vem aqui que o corpo que enviaram não foi da Andréia, não.
tem outra pessoa aqui. O corpo de Andréia foi sepultado aqui, no cemitério de Santa Cruz, zona oeste do Rio, com o nome de Angélica. Agora, as duas famílias aguardam a exumação para desfazer a troca e, enfim, se despedir das vítimas do acidente. A Polícia Civil investiga se houve falha do IML de Angra dos Reis na hora de emitir a guia de remoção dos corpos. Enquanto isso, a família de Andréia se recupera do susto de quase enterrar a pessoa errada. Você pensa mil coisas, né? Acho que eu não, todos os irmãos. A Andréia está viva, houve alguma coisa, existe uma esperança. Então você fica sem saber o que fazer e, na verdade, olhando e confirmando se realmente não tem algo errado, querendo que fosse ela para acabar esse drama aí. E a polícia encontrou os corpos dos 4 amigos que desapareceram no mês passado quando foram cobrar uma dívida no interior do Paraná. Os corpos estavam enterrados na mesma mata onde a polícia encontrou o veículo de um deles na semana passada. Segundo os peritos, os amigos estavam com marcas de violência. Diego Henrique Afonso, Robisley de Oliveira, Rafael Marascalque e Alencar Gonçalves foram vistos pela última vez no início de agosto. Eles iriam cobrar uma dívida na cidade de Caraíma, interior paranaense. 3 deles viviam em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A confirmação da morte só foi possível por causa de uma carta anônima deixada na casa da irmã de um dos homens. Segundo as investigações, Alencar Gonçalves comprou um sítio por R$1 milhão. Ele pagou uma entrada de R$250 mil aos proprietários. O restante do pagamento seria feito em parcelas, mas ele teve um financiamento negado. Ao desistir da compra, os vendedores não quiseram devolver o dinheiro. A negociação foi feita com Paulo Buscariolo e o pai dele, Antônio. Os dois são os principais suspeitos do crime. Uma das vítimas disse à esposa que o Antônio teria recebido os amigos armado. Paulo e Antônio estão foragidos. A defesa nega o envolvimento deles no crime. A nossa tese sempre foi de negativa de autoria, ou seja, que se houve alguma coisa, não foram os meus clientes. Os corpos foram levados ao IML para serem liberados para as famílias. Uma área equivalente ao território de Portugal foi atingida por incêndios florestais no interior de São Paulo. Desde o início da estiagem, as queimadas aumentaram 200% na região. Cabo Marcos Paulo, bombeiro de Bauru. Qual é o seu nome? Várias ligações chegam ao mesmo tempo. Um incêndio de grandes proporções na região de Bauru mobilizou os bombeiros. O Centro de Operações atende 375 municípios no interior de São Paulo. As ocorrências aumentaram 200% desde maio, quando começou o período de estiagem. São muitas ligações, né? O normal, nós atendemos em torno de 1.200 ligações. Nesse período de estiagem, chega até 3.000 ligações. Nesta área, por enquanto, o fogo foi controlado, mas a fumaça pode durar até 24 horas, segundo o Corpo de Bombeiros. Essa situação representa um risco à população, porque a fumaça das queimadas contém poluentes que podem trazer graves consequências à saúde. Inalação dessas partículas inaladas, tanto partículas físicas como gasosas, aumenta a irritação das vias aéreas e favorecendo a descompensação das doenças crônicas, inclusive doenças cardiovasculares. Um estudo publicado por uma revista científica do Reino Unido mostra o impacto dos incêndios florestais na saúde e projeta um aumento nas mortes prematuras causadas pela fumaça, que podem chegar a 1.400.000 pessoas, número 6 vezes maior que os níveis atuais. A gente sofre muito, né? Começa a tosse, falta de ar, canseira. Este especialista explica que as partículas tóxicas levam menos de 1 minuto para circular na corrente sanguínea. A orientação é ela botar uma máscara, fechar a porta de casa, para tentar receber o menos de exposição possível. Isso atrapalha a saúde não só de idosos, crianças ou até mesmo a gente. E, né, com esse tempo seco, isso daí é prejudicial para a saúde, para ocasionar um problema respiratório, né? Ainda hoje, aposentados são vítimas de fraudes do empréstimo consignado em São Paulo. E também, domingo, a partir das 8 da noite, tem Cruzeiro e Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, aqui na Record. Em boa fase, o Cruzeiro está na briga pelo título. Já o Bragantino venceu apenas um dos últimos 10 jogos.
Domingo tem vice-líder do Brasileirão aqui na tela da Record. O Cruzeiro vai jogar no Mineirão e quer encostar no líder Flamengo. Bom, o time mineiro vai receber o Red Bull Bragantino e a torcida deve esgotar os ingressos. Quer saber a expectativa, né? Vamos perguntar para quem vai estar lá. Bruno Lohance, boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite, Mariana. A expectativa é a melhor possível, afinal de contas, o Cruzeiro vive um momento muito bom dentro da competição e exatamente por isso a missão do Bragantino vai ser difícil, porque o Cruzeiro, do artilheiro do campeonato, Caio Jorge, ganhou os últimos 5 jogos e é ainda mais difícil de perder jogando em casa. O Cruzeiro vive ótima fase. São 5 vitórias consecutivas, com direito à eliminação do maior rival na Copa do Brasil. A campanha de quase 80% de aproveitamento em casa, no Brasileirão, enche de confiança o time e os torcedores. 28 mil cruzeirenses já garantiram presença antecipada no Mineirão para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Apesar da boa fase, os jogadores sabem que não podem vacilar. Cada vez mais difícil, né, por causa de várias coisas, vários fatores que o Brasileirão tem, e cada vez com mais craques, então acho que isso só aumenta a dificuldade. Em segundo lugar, com 47 pontos, o Cruzeiro não quer deixar o Flamengo aumentar a vantagem na liderança. Já o Red Bull Bragantino, em 8º lugar, não vive uma boa fase na competição. O time do interior de São Paulo vem de um empate contra o Sport, último colocado do campeonato, e conquistou apenas uma vitória nos últimos 10 jogos. Nosotros no venimos numa racha tão boa, mas vamos a dar todo el fin de semana para poder lograr los 3 puntos y demostrar que estamos por buen caminho. Cruzeiro e Bragantino vão entrar em campo neste domingo. A partida será transmitida para todo o Brasil a partir das 8 da noite. Eu acho que o Cruzeiro vive um dos melhores momentos do Cruzeiro nos últimos anos. Então o Bragantino precisa correr atrás. Agora, futebol é futebol, né? Os momentos, o favoritismo de um não quer dizer que o time vai lá e vai consolidar. E a expectativa é de a gente ver um jogaço aí na tela da Record. Neymar sofreu uma nova lesão e vai desfalcar o Santos no clássico contra o São Paulo pelo Brasileirão. Exames detectaram uma contusão no músculo da coxa direita. O tempo de recuperação não foi informado. No domingo você não pode perder, tem Brasileirão aqui na tela da Record. Cruzeiro e Red Bull Bragantino vão se enfrentar a partir das 8 da noite. A cobertura é completa, você confere também no R7 e no Record Plus. Mariana, Edu. Obrigado, Bruno. Você vai ver a seguir, um homem é preso por manter a enteada em cárcere privado por 22 anos no Paraná. E veja também, a Receita Federal apreende carga avaliada em 240 milhões de reais em navios no Rio de Janeiro. A apreensão faz parte de uma operação em 5 estados contra fraudes na importação de combustíveis. A gente está de volta com um alerta. O Procon de São Paulo já registrou 30 mil queixas sobre empréstimos consignados no estado. A maioria foi feita por aposentados e pensionistas que foram enganados. Uma dessas vítimas foi convencida pelos golpistas a fazer a portabilidade do empréstimo e acabou com prejuízo de quase 60 mil reais. Sidney contratou um empréstimo consignado de 10 mil reais para reformar a casa. Por mês, 60 reais eram descontados da aposentadoria. Ele só não imaginava que esse seria o começo de uma série de fraudes. Você fica perdido, né? Pô, como é que eu caí? Como é que eu caí? Como é que eu fiz isso? Sidney recebeu a mensagem de um suposto intermediador do banco. Ele sugeriu fazer uma portabilidade e contratar um novo empréstimo para quitar o anterior a juros mais baixos. Parecia ser um bom negócio. Tinha os meus dados, os dados da minha aposentadoria, eles tinham os valores dos meus contratos anteriores. Então, como é que você vai falar? Não é? Os golpistas fizeram um novo consignado e o aposentado recebeu mais 10 mil reais. Pensando que iria quitar a dívida, transferiu o dinheiro para a conta dos criminosos. Toda a conversa entre a vítima e o falso intermediador aconteceu por mensagens de celular. Os golpistas convenciam a vítima a contratar cada vez mais consignados. Ao todo, Sidney fez mais de 6 transferências para as contas dos criminosos e teve um prejuízo de quase 60 mil reais.
Segundo o Ministério da Previdência Social, das 23 milhões de aposentadorias no Brasil, quase metade tem consignados. Só neste ano, o Procon de São Paulo já registrou 30 mil queixas sobre empréstimos no estado. Esse advogado orienta que uma das formas de se proteger é acompanhar de perto a movimentação bancária. Se você não fez um empréstimo ou o valor que está sendo cobrado é muito maior, você pode estar sendo vítima de fraude. Com isso, faz um boletim de ocorrência e tem que procurar um advogado ou juizado especial para realmente entrar com uma ação e anular esses contratos. O combate à importunação sexual no transporte público foi intensificado nas principais capitais brasileiras. Um esforço para coibir criminosos que abusam das mulheres em trens e ônibus cheios. Esta mulher, que prefere não ser identificada, foi vítima de importunação sexual dentro do trem quando voltava para casa. Eu comecei a gritar, dentro do trem, eu estava desesperada. Ele levantou e falou, sua mentirosa, ela é louca. Aí eu dei um empurrão nele e foi na hora que ele caiu. O homem foi contido por um policial aposentado que estava no vagão e presenciou a cena. Eu acabei de deter esse indivíduo aqui, já pedi apoio aqui à segurança da CPTM. Após o episódio, a vítima foi levada para um espaço como esse, que oferece apoio emocional e acompanhamento até a delegacia. A companhia de trens mantém o serviço em 34 estações e reforça a importância de denunciar todos os casos de importunação sexual. O combate a esse tipo de crime nos trens metropolitanos de São Paulo tem dado resultado. Entre janeiro e agosto, a CPTM registrou 43 ocorrências, queda de 27% em relação a 2024. É muito importante também que as pessoas que presenciaram esse tipo de crime, elas possam ser testemunhas para ir junto até o distrito policial com a mulher, Desde 2018, qualquer ato de cunho sexual sem consentimento é considerado crime com pena de 1 a 5 anos de prisão. No transporte público, os casos são mais frequentes durante os horários de pico. Constrangida e indignada, porque nesses momentos os homens não respeitam, Principalmente as moças, as mais jovens, que estão sempre muito bonitas, Então você sempre presencia essas cenas. O incentivo à denúncia e o oferecimento de apoio às vítimas também ocorrem no metrô paulista e no transporte público de outras capitais. Em 1 ano e meio, o metrô de Salvador recebeu 150 mulheres que buscaram suporte psicológico e social após serem vítimas de importunação sexual. No Rio de Janeiro, há vagões exclusivos para mulheres nos horários de maior movimento. Que a gente sente assim, o que eu consigo fazer contra um cara que está atrás de mim, que é maior do que eu, que está se aproveitando do espaço que está apertado. É bem chato mesmo lidar com isso. A Polícia Federal descobriu um esquema de fraudes no aplicativo da Caixa. Os criminosos desviavam dinheiro de programas sociais do governo federal e outros benefícios, como FGTS e seguro-desemprego. 2 suspeitos foram presos. A Caixa informou que colabora com as investigações. Uma brasileira suspeita de tráfico de drogas foi extraditada de Portugal e chegou hoje a Goiânia. Ela é apontada como uma das principais peças de uma organização criminosa. Em 1 ano, a mulher, que ostentava vida de luxo, movimentou mais de 20 milhões de reais na própria conta bancária. Cerca de 150 peixes de várias espécies foram resgatados hoje de áreas represadas no Rio da Prata, em Jardim, Mato Grosso do Sul. Por causa da estiagem, a seca atingiu um trecho de quase 6 quilômetros. Temperaturas altas hoje em boa parte do país. Lidiane Sayuri com a gente para saber como é que vai ser o último final de semana do inverno. Calor também? Boa noite. Sim, Edu. Olha, a onda de calor segue até a próxima segunda-feira e o fim de semana deve ser bem quente em grande parte do Brasil. Boa noite para você. Mariana, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, o calor combinado à circulação de ventos provoca pancadas isoladas entre São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Em Porto Alegre, pancadas fortes a partir da tarde, faz 29 graus. Em São Paulo, sol e chuva isolada, máxima de 33. Em Teresina, ar seco, baixa umidade e calor, faz 36 graus. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul. As imagens de satélite mostram nuvens entre o Sudeste, Nordeste e Norte. Amanhã,
O ar seco garante calor e baixa umidade no interior do Nordeste. Entre Bahia e Sergipe, temporais. No Acre e Amazonas, o calor favorece as pancadas de chuva. No sul, a formação de uma frente fria deixa em atenção grande parte do Rio Grande do Sul. Há risco de temporais, granizo e ventos fortes, principalmente na metade sul do estado. Em Florianópolis, máxima de 29 graus. Em Vitória e em Brasília, 30. 33 em Manaus e até 28 em João Pessoa. Tempo Delivery. A Eliane é da cidade de Senador Rui Palmeira, Alagoas. Boa noite, Eliane. Até segunda-feira, os dias serão de sol entre poucas nuvens e máximas entre os 29 e 30 graus. A Celiane é de Mandaguari, no Paraná. Oi, Celiane. No sábado, o sol predomina e faz até 35 graus. No domingo, pode chover forte. Na segunda, dia nublado, com temporais entre manhã e tarde. Máxima de 24 graus. A gente espera a sua participação pelas redes sociais. Poste o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Edu, Mariana. Obrigada, Lidiane. O ministro do Turismo, Celso Sabino, comunicou hoje ao presidente Lula que vai deixar o cargo. O União Brasil deu prazo de 24 horas para os integrantes do partido deixarem o governo. A conversa entre Lula e Sabino começou por telefone e terminou no Palácio da Alvorada durante a tarde. Depois de mais de uma hora com o presidente, o ministro do Turismo, indicado pela União Brasil, disse que, a contragosto, precisaria entregar o cargo. Lula tentou convencer Celso Sabino a permanecer no governo e até sugeriu que o ministro poderia mudar de legenda. Mas ouviu que a cúpula do partido está irredutível. O ultimato da União Brasil para o desembarque do governo veio logo depois de ser divulgado que o presidente do partido, Antônio Rueda, é investigado pela Polícia Federal por suposta ligação com integrantes do PCC. Rueda afirmou haver um pano de fundo político que usa uma operação da PF para atacar adversários. O prazo para a saída da sigla do governo, que até o fim de setembro, diminuiu para 24 horas. A intenção de Sabino era permanecer no cargo até o fim da COP30, que vai acontecer em novembro, em Belém, no estado natal do ministro. Ele também esperava contar com o apoio de Lula na disputa ao Senado nas eleições do ano que vem. O ultimato do União Brasil inclui apenas Sabino. Os outros dois indicados pelo partido, os ministros Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, e Frederico Siqueira Filho, das Comunicações, não são filiados e entram na cota de indicações do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A redução de penas para os condenados pelo 8 de janeiro ganha força como alternativa à proposta de anistia. O relator diz que o texto já pode ser votado na semana que vem. O relator do projeto da anistia, deputado Paulinho da Força, tem feito articulações para encontrar um texto final. Paulinho esteve com o ex-presidente Michel Temer e com o deputado Aécio Neves. Ambos se mostraram favoráveis a um texto que contemple a redução das penas. Uma nova dosimetria, né, para usar vocábulo jurídico, né, que reduziria a pena de todo mundo, de todos, sem exceção, não é? Talvez seja um caminho, mas eu digo com muita franqueza que tudo está muito no começo. Ontem, em São Paulo, Paulinho da Força disse que a proposta pode ser votada já na semana que vem. Na segunda e terça-feira, fazer uma série de reuniões com as bancadas na Câmara, tanto da esquerda quanto da direita, do centro, tirar um apanhado dessas opiniões e tentar construir esse projeto na quarta-feira e ainda tentar votar na quarta-feira. Se não conseguir, votar na outra terça-feira. A proposta de reduzir o tempo de condenação parece ser a única alternativa capaz de agregar votos suficientes para aprovação na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. O problema é que essa possibilidade não agrada a bancada bolsonarista nem os parlamentares governistas. O impasse deve impedir um acordo que garanta a votação na semana que vem. Independente do relator, o que vai valer lá na frente é a decisão do plenário. Se não tivermos relatório que dê anistia ampla, geral e restrita, o plenário pode derrubar. Porque eles querem anistia para Jair Bolsonaro sair candidato. E isso não vai existir. E nós, Partido dos Trabalhadores, achamos que não temos que discutir diminuição de pena num crime tão grave como esse. No Senado, o líder do governo, Jacques Wagner, disse que não concorda com a redução de pena para os mandantes da tentativa de golpe de Estado.
O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirma que a dosimetria de penas é prerrogativa exclusiva do Judiciário e que cabe ao parlamento conceder anistia, graça ou indulto. O parlamentar vai visitar o ex-presidente na segunda-feira e espera ajustar a posição do partido à vontade de Bolsonaro. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, foi escolhido para ser o relator da PEC das prerrogativas no Senado. Ele será o responsável por apresentar o relatório da proposta que dificulta a abertura de investigações criminais contra parlamentares. A Corregedoria da Câmara recomendou punições aos parlamentares que impediram os trabalhos da casa por mais de 30 horas, agora em agosto. Marcos Polon, do PL do Rio Grande do Sul, teve pena sugerida de 120 dias de suspensão de mandato. Para Zé Trovão, também do PL, e Marcel Van Hatten, do Novo, a sugestão é de suspensão do mandato por 30 dias. Para outros 11 deputados envolvidos, a recomendação é de censura escrita. Agora, a mesa diretora vai decidir se encaminha os pedidos de suspensão para o Conselho de Ética. Zé Trovão disse que vai continuar a defender aquilo em que acredita. Os demais deputados não retornaram ao nosso contato. O presidente Lula recebeu hoje no Palácio da Alvorada a alta representante da União Europeia para a Política Externa, Kaja Kallas. O bloco econômico é o segundo principal parceiro comercial do Brasil e o acordo, em negociação há 20 anos, pode impulsionar as exportações brasileiras em meio ao tarifaço americano. Lula também tratou do assunto por telefone com o premier da Espanha, Pedro Sánchez. Donald Trump conversou por telefone com o presidente da China, Xi Jinping, e agradeceu pelo acordo que pode acabar com o impasse da rede social chinesa nos Estados Unidos. Donald Trump descreveu a ligação telefônica com o presidente da China como muito boa. No Salão Oval, ele afirmou que Xi Jinping aprovou o acordo com o TikTok. Temos grandes investidores envolvidos. Estamos ansiosos para fechar esse negócio, disse o republicano. O próximo encontro, dessa vez presencial, com Xi Jinping, deve ocorrer no mês que vem em um fórum econômico na Coreia do Sul. Pequim ainda não confirmou os detalhes sobre o acordo e disse que a conversa teve espírito de respeito e que os Estados Unidos devem evitar a imposição de tarifas comerciais. Os dois líderes também concordaram que o conflito entre Rússia e Ucrânia tem que chegar ao fim. As guerras na Ucrânia e na faixa de Gaza estão entre os temas que devem dominar os debates na Assembleia Geral da ONU, aqui em Nova York, na semana que vem. Seguindo a tradição, o presidente brasileiro será o primeiro chefe de Estado a discursar na terça-feira, seguido por Donald Trump. A previsão é que Lula chegue aos Estados Unidos no domingo. Trump deve desembarcar em Nova York na segunda-feira. O republicano anunciou que vai participar no domingo do funeral do ativista conservador Charlie Kirk. E olha só, o ministro da Saúde desistiu de viajar aos Estados Unidos para essa Assembleia Geral da ONU, e por causa das restrições de circulação impostas pelo governo americano. Alexandre Padilha recebeu ontem do governo americano visto para participar na semana que vem da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Mas a autorização restringe o deslocamento do ministro brasileiro às proximidades da hospedagem e nas rotas entre o hotel e a sede da ONU. Diante do impasse, Padilha desistiu de ir ao evento. As condições são inaceitáveis, porque elas impedem que eu vá a Washington na Assembleia Geral da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. As restrições também impedem que em Nova York eu participasse do grande evento que vai ter sobre a COP30, que sou convidado por uma fundação americana. Impede que eu faça reuniões bilaterais com ministros da Europa, ministros da Ásia. Na prática, as restrições impediriam Padilha de participar de uma reunião vista como crucial pelo governo brasileiro, da Organização Pan-Americana da Saúde em Washington, e de uma série de encontros bilaterais fora da estrutura da ONU. O Itamaraty denunciou a medida à cúpula das Nações Unidas. São restrições não têm cabimento, injustas, absurdas, e nós estamos relatando e pedindo a interferência do secretário-geral junto ao país sede, que é o procedimento, o canal legal. E também já tratamos do tema no Comitê de Relações com o país sede. O ministro da Fazenda também não vai à Assembleia da ONU.
Fernando Haddad disse hoje em São Paulo que fica no Brasil para negociar a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês e que aguarda a votação no Congresso Nacional. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo alcançou um novo patamar recorde e terminou a semana com 145.865 pontos. A alta hoje foi de 0,25%. Já o dólar fechou praticamente estável, cotado em R$ 5,32. E o exército venezuelano, vai começar a visitar comunidades do país para treinar a população civil a usar armas. Nicolás Maduro disse que 5.300 comunidades devem ser visitadas pelos militares com o objetivo de treinar os moradores a manusear armas. Segundo o presidente, defender a pátria é uma responsabilidade das forças militares e do povo. E nosso povo. O treinamento de civis na Venezuela acontece em meio à tensão cada vez maior com os Estados Unidos. Neste mês, navios e caças americanos posicionados no Mar do Caribe atacaram 2 barcos que supostamente transportavam drogas para o país. 14 pessoas morreram. O Departamento de Segurança Interna americano disse que nos últimos dias foram apreendidas 34 toneladas de cocaína e 59 suspeitos detidos no Mar do Caribe. A Venezuela iniciou exercícios militares na ilha de La Ortilla, a 65 quilômetros da costa do país. As imagens mostram dezenas de jatos, navios de guerra e veículos anfíbios e o treinamento de milhares de soldados. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular, que começa mais cedo, às 6 da tarde. Uma perseguição e uma execução no meio da rua. O Domingo Espetacular traz os detalhes inéditos da investigação do assassinato do ex-delegado Rui Ferraz Fontes. O senhor concorda que existem sinais de que uma pessoa próxima pode ter passado informação privilegiada? Tem alguém que estava copiando os passos dele, né? Ele foi traído. Foi traído. Quem está por trás da morte do homem que investigou e enfrentou a alta cúpula do PCC? Foi uma execução planejada. É nesse domingo, um pouco mais cedo, às 6 da tarde. Logo depois, às 7 ou caia. Lembrando, Domingo Espetacular, às 6 da tarde nesse domingo. Mudando de assunto, suspeitos de praticar violência doméstica contra mulheres estão sendo monitorados por meio de tornozeleira eletrônica no estado de São Paulo. Esse programa já levou à prisão mais de 70 infratores. Entre janeiro e julho, 500 mil de medidas protetivas foram solicitadas no país. Cada pedido representa uma vida marcada pelo medo, como a desta mulher que não pode ser identificada. Com muitas agressões verbais, com muitas ofensas, né? Não me deixou retornar para o meu serviço, não consegui voltar a trabalhar porque ele me impediu. Começou a colocar muitas câmeras dentro de casa. Foram 12 anos de relacionamento. Ao pedir a separação, a técnica em enfermagem de 46 anos foi agredida fisicamente. Ele veio com muitos tapas, socos no meu tórax, foi onde aconteceu tudo, de entrar com as medidas protetivas, boletim de ocorrência e tudo mais. Só que mesmo com tudo isso, ele continuou a me perseguir. Há 2 anos, um programa da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo tem ajudado na proteção de mulheres vítimas de violência doméstica. Por meio de tornozeleiras eletrônicas, o sistema monitora infratores que cumprem pena em regime aberto ou estão em liberdade condicional. O projeto, em parceria com o Tribunal de Justiça, já resultou na prisão de 73 agressores na capital paulista. Se eles violarem, se eles estiverem mais próximo de 300 metros da pessoa que é submetida à medida protetiva, tanto a pessoa que é protegida quanto o suposto agressor são contatados. Se ele insistir em cometer a infração, as equipes são imediatamente acionadas para que possam prendê-lo. Criamos um mecanismo, o Estado hoje possui uma ferramenta que monitora e evita que a evolução dessas agressões, dessa reincidência, cheguem até o feminicídio. O ex-companheiro da técnica em enfermagem descumpriu a medida protetiva e foi preso em maio. Há 15 dias, ela soube que ele deixou a prisão para responder em liberdade, sem tornozeleira eletrônica. Eu só gostaria de ter paz, principalmente para poder cuidar do meu filho, poder viver, poder respirar.
E um homem foi preso depois de manter a enteada em cárcere privado por 22 anos em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. A jovem só conseguiu fugir porque disse para ele que levaria os filhos ao posto de saúde, mas foi para a delegacia. A imagem é do momento em que a polícia chega na casa do suspeito. O homem de 51 anos é investigado por manter a enteada em cárcere privado por 22 anos. O crime teria começado em 2003, quando a vítima tinha apenas 7 anos. Ela foi obrigada a se casar quando engravidou, ainda adolescente. Fazia contato com outros homens, levava outros homens para dentro de casa e ele ficava vendo e filmando, né? Hoje, aos 29 anos, a mulher tem 3 filhos com o suspeito. Ele trabalhava como vigilante e monitorava a família à distância. Além das câmeras de segurança, na casa onde o crime aconteceu, muro alto e portão sempre fechado. Essa foi a forma que o agressor encontrou de manter o caso sob segredo. A mulher ficou em cárcere privado por 22 anos. Os vizinhos não desconfiaram dos crimes, mas sempre estranharam o comportamento do homem. É raro ela sair sozinha, sempre do lado, as crianças também sempre acompanhadas. E um comportamento estranho. A mulher só conseguiu fugir porque disse que levaria os filhos ao posto de saúde, mas foi direto para a delegacia. Assim que chegou, começou a receber ameaças do homem. Traga meu filho aqui para casa. Fala comigo. Você sabe que a única coisa que eu tenho nessa vida é você. Volta para casa, senão você vai ter problema sério comigo. Ele foi preso em flagrante. No celular dele, a polícia encontrou vídeos de outros abusos. O suspeito negou os crimes. Se posicionou como um homem que protegia a família dele, que a função dele era essa, que a família dele estava bem, que a esposa tinha de tudo. O homem deve ser indiciado por estupro de vulnerável, cárcere privado, perseguição e por causar dano emocional à mulher. A vítima e as crianças estão sendo acompanhadas por uma equipe de assistência social. No Rio Grande do Sul, 5 mulheres procuraram a polícia para denunciar um advogado, professor de direito, por supostos abusos sexuais. Elas afirmaram que o homem usava o status dentro da faculdade para atrair e intimidar as mulheres. Foi uma denúncia anônima que levou a polícia a investigar Conrado Paulino da Rosa, de 41 anos. 5 mulheres denunciaram o advogado, que era professor na Fundação Escola Superior do Ministério Público em Porto Alegre. Segundo as vítimas, o suspeito teria usado o cargo para se aproximar das mulheres entre 2013 e 2025. A situação de poder, elevado conhecimento, do suspeito nos meios sociais, meios de trabalho, meio jurídico, eles causam nas vítimas um sentimento de constrangimento, de medo, de vergonha e de julgamento. Em depoimento, uma das vítimas acredita que tenha sido sedada pelo advogado depois de consumir uma bebida oferecida por ele durante uma festa. Disse ainda que os dois foram embora juntos e que no dia seguinte estava ferida e que teria visto Conrado com as roupas sujas de sangue. Segundo a polícia, todas as mulheres que prestaram depoimento pediram medida protetiva contra Conrado. 2 relataram que buscaram ajuda psiquiátrica em hospitais e foram internadas após os abusos. De acordo com a advogada que representa as 5 vítimas, elas sofriam intimidações do advogado. Relataram diversas violências físicas, sexuais, psicológicas, entre outras. Hoje, a Fundação Escola Superior do Ministério Público comunicou que o profissional foi demitido. Conrado também atuava como presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Nas redes sociais, ele anunciou que se afastou da função e disse que a verdade dos fatos se sobressairá. A Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio Grande do Sul, abriu um processo ético disciplinar para investigar o caso. O escritório do advogado permaneceu fechado nesta sexta-feira. A defesa de Conrado disse que acompanha o caso e está à disposição das autoridades.
As cargas de 2 navios foram retidas nesta sexta-feira durante uma operação da Receita Federal no Porto do Rio de Janeiro. A investigação apura fraude na importação e comercialização de combustíveis, petróleo e derivados. Os fiscais da Receita Federal usaram um helicóptero para monitorar a carga. O material apreendido em 2 navios está avaliado em aproximadamente 240 milhões de reais. Além do Rio, a fiscalização aconteceu nos estados de São Paulo, Alagoas, Paraíba e Amapá. É uma postura do governo federal, do Ministério da Fazenda e da Receita Federal de combater o financiamento do crime no Brasil. Segundo a Receita Federal, empresas de fachada são usadas como importadoras de cargas milionárias. Tudo é registrado em nome de laranjas, para dificultar o rastreamento do dinheiro. A investigação estava concentrada em empresas que, apesar de apresentarem pouca estrutura operacional e financeira, movimentaram milhões de reais com importação. 11 alvos são investigados por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal. Prejudicam demasiadamente o consumidor brasileiro, que acaba comprando o gato por lebre, prejudica a concorrência leal, né? Porque aqueles bons contribuintes que pagam seus tributos, que respeitam a legislação, não conseguem competir, né, com os malfeitores, com os criminosos. Então, é um prejuízo enorme para a economia nacional. Produtores de mel do Piauí sofrem com os impactos do tarifaço americano. 86% de toda a produção tinham como destino os Estados Unidos. O governo do estado anunciou que vai comprar 11 toneladas de mel para merenda escolar da rede pública. É mel orgânico da Caatinga, vindo diretamente da microrregião de Simplício Mendes, no interior do Piauí. Cerca de 1.000 famílias em 9 municípios da região se dedicam à produção. Mel que agora vai para a merenda dos estudantes. No refeitório desta escola em Teresina, o cardápio do dia traz a novidade. O mel aparece como ingrediente principal de uma calda servida com salada de frutas. Natural e nutritivo, ele substitui o açúcar refinado. Nós já fornecíamos a salada de fruta na escola, né, por se tratar de um alimento rico em nutrientes. E agora, com o recebimento do mel, se tornou um efeito bem mais energético para os alunos, né, um efeito bem mais antioxidante para esses alunos, e eu tenho certeza que eles vão adorar. Ao todo, são 11 toneladas de mel que estão sendo distribuídas para as escolas públicas do Piauí e vão servir 178 mil alunos. A medida foi tomada para apoiar os apicultores piauienses, que deixaram de vender para os Estados Unidos após a taxação de 50% sobre os produtos brasileiros. É realmente gostoso, saboroso e principalmente saudável. É questão de ter uma saúde melhor e bem equilibrada. Um incentivo à agricultura familiar e garantia de uma alimentação mais saudável aos milhares de alunos que muitas vezes só têm refeições completas na escola. Eu gostei bastante da ideia do mel na salada de fruta, quero provar o bolo, tudo que tiver. À 00:30 tem mais Jornal da Record. As reportagens de hoje você confere no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Agora você fica com o 5º episódio da série A Vida de Jó e logo depois de Reis, vamos ver como estão as estratégias e a convivência entre os peões. Um flash ao vivo da primeira festa da temporada em A Fazenda. Imperdível! Bradesco, entre nós, você vem primeiro.